Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será o compromisso do amor. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos ao estudo da lição da Escola Sabatina junto conosco aqui no canal. A sua presença nos enche de alegria. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixe o seu like, o seu comentário e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham a possibilidade de ser alcançadas com a mensagem da Escola Sabatina. Muito obrigado pela amizade e pelo companheirismo. Ontem tivemos a possibilidade de poder estudar um pouco sobre a experiência do apóstolo Pedro. Pedro, que teve a possibilidade, depois de ter negado conhecer a Cristo Jesus por 3 vezes, lá às margens do mar da Galileia, o Senhor Jesus, ele aparece aos 12 discípulos e de maneira muito especial a Pedro e pergunta a ele por 3 vezes se ele o ama. Pedro tem a possibilidade de poder dizer que sim, que ele o ama, e então Jesus o envia a apacentar os seus cordeiros. Naquele momento, depois que esse momento tem lugar, é bem verdade que Pedro entendeu que assim como ele havia negado a Cristo Jesus 3 vezes, que Jesus também havia perguntado por 3 vezes se ele o amava. Até porque, quando olhamos para a maneira como Pedro se comportou na quinta-feira à noite, quando Jesus disse a ele, Senhor, é o seguinte, eu não vou te negar. Quando Jesus disse, você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E ele disse, não, todos eles podem te negar, mas eu não. Por isso Jesus agora, quando vai perguntar para ele se Pedro o ama, e Jesus vai perguntar, você me ama mais do que eles? É interessante a maneira como Jesus lida com ele. Então Jesus vai dizer, apacenta os meus cordeiros. Depois desse momento, há uma conversa que vai acontecer entre Jesus e Pedro. Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente essa conversa aconteceu junto dos demais, foi no meio dos 12 mesmo, como uma consequência dessa conversa. Outros acabam colocando essa conversa de maneira mais privada, uma conversa que acabou acontecendo depois, enquanto Jesus caminhava com Pedro na praia. Particularmente, creio que essa conversa tenha acontecido no meio dos 12, até porque depois que Jesus diz a Pedro que Pedro seria preso e morto por causa da pregação do Evangelho, ele vai olhar e vai perguntar, mas e quanto a esse? Aponta para João. E aí Jesus vai dizer, o que te importa em relação a ele? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, você deve apacentar os meus cordeiros, continua desempenhando o teu ministério. Entretanto, você vai olhar aqui e vai perceber, eu particularmente creio que essa conversa aconteceu como um desdobramento desse momento em que Jesus pergunta para Pedro se o ama. Os apóstolos estão ali, os 11 estão reunidos. No diálogo que se segue entre os dois, Jesus vai dizer, Pedro, hoje você vai aonde quer, você toma suas decisões, você é senhor de si. Entretanto, vai chegar o momento em que vão prender as suas mãos vão ser esticadas. Existe um jogo de palavras ali na língua grega que dá a entender que Pedro esticaria os braços, esticaria as mãos. Alguns veem nessa linguagem usada por Jesus já a predição da própria morte por crucificação, a qual Pedro acabaria experimentando. Pedro, ele teve a possibilidade de poder escolher. Se naquele momento ele dissesse a Jesus, Senhor, eu te amo, mas eu não quero fazer parte disso. Senhor, eu te amo, mas eu não quero pagar esse preço. Eu te amo, mas eu não quero experimentar o que o Senhor tem para mim. Jesus deixou claro que ele teria muitos momentos de grande alegria dentro do ministério, como por exemplo o que aconteceu lá no Pentecostes. Ele se levanta para fazer o primeiro sermão e a primeira conversão em grande quantidade de pessoas aconteceu depois do sermão pregado por ele. 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas são batizadas. Ele tem a possibilidade de poder fazer o primeiro batismo de pessoas não judias,
quando ele tem aquela visão do lençol e depois vem o convite para que ele vá até a casa de Cornélio, que é um centurião romano, para poder pregar o evangelho para ele e para sua família, e todos são batizados. Ele tem grandes alegrias, ele tem a possibilidade de poder batizar a própria Dorcas, aliás, de ressuscitar a própria Dorcas, e uma série de grandes milagres que ele efetuava. Até a sombra dele ia curando as pessoas que eram doentes e que eram colocadas na beira do caminho enquanto ele passava. Quantas alegrias ele teve no contexto do ministério, mas ele também teve um preço a pagar. Quando Roma foi incendiada, ali por volta do ano 67 da nossa era, Nero era o imperador romano, e Nero, apesar de ser um indivíduo completamente louco, porque ele era mesmo um indivíduo fora de si, ele era um indivíduo que sonhava em ver a cidade de Roma crescendo ainda mais. Ele queria fazer uma expansão do seu próprio território dentro da cidade, do seu próprio castelo, do seu palácio dentro da própria cidade de Roma, e para isso o que tinha que acontecer era que, através do incêndios controlados, aconteciam as demolições. Mas um incêndio que acabou se descontrolando completamente queimou 10 dos 14 bairros de Roma. O Senado estava contra Roma, e contra Nero, a maior parte das pessoas do Império estava contra Nero, e Nero teve que encontrar um álibi para poder resolver essa situação. Como os 4 bairros que restaram eram densamente povoados por judeus e cristãos, ele lançou sobre os cristãos a culpa de terem colocado ou incitado as pessoas a colocar fogo em Roma. E o grande líder naquele momento que ali estava, ou que estava nas imediações de Roma, que já tinha passado por Roma, inclusive já tinha passado por um julgamento nas mãos do próprio Nero, tinha sido o apóstolo Paulo. Ele também já conhecia o apóstolo Pedro, e agora os dois passam a ser caçados. Os dois são presos por ocasião do pós-incêndio de Roma. Paulo, como é cidadão romano, ele tem o direito de ser julgado pelo próprio imperador, mas foi condenado à decapitação. Pedro, como era um judeu simples daquela região da Galileia, ele é sentenciado à morte de cruz. A tradição cristã vai mencionar que ele não se viu digno de ser morto, de morrer, de sofrer a morte igual ao seu Senhor. Então ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. A tradição vai mencionar que ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, depois do incêndio dessa mesma cidade. 2 grandes baluartes que acabaram sendo assassinados de forma brutal por Nero. Pedro, ele seguiu a Cristo Jesus até o final, até o último momento. Inclusive a tradição cristã vai mencionar que Nero teria feito uma grande pressão sobre Pedro, sobre essa situação. E Pedro, ele simplesmente disse: eu não vou negar ao meu Cristo, jamais, eu não poderia fazer isso. E quando disseram que ele seria crucificado, ele então disse: eu só tenho uma observação a fazer, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como meu Senhor. Esse homem que tem uma história fantástica, uma história de testemunho, de fidelidade até a morte, esse indivíduo, ele compreendeu. Houve um momento, e o momento chave da sua história foi aquele momento lá às margens do Mar da Galileia, quando Jesus disse a ele que haveria um preço a ser pago. E ele decidiu que pagaria esse preço. Ele decidiu que seria fiel a Cristo Jesus até o final. Ele decidiu que gastaria a sua vida para poder expandir o reino de Deus. Homens como Pedro e Paulo já morreram há muito tempo. A sua tocha já apagou há muitos anos atrás. Mas outros indivíduos se levantaram também dispostos a pagar um preço. Se hoje eu e você sabemos do Evangelho de Cristo Jesus, é porque outras pessoas pagaram um preço, dedicaram seu tempo, dedicaram seus talentos, seus recursos, para que nós tivéssemos hoje a possibilidade de saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele foi ao céu e vai voltar para poder nos buscar. Mas nós precisamos compreender que quando essa mensagem chega até nós, nós também somos chamados a pagar um preço. E esse preço, o preço de dedicar nossos dons, talentos, recursos na pregação do Evangelho, ele pode ser pago ou não. Assim como Pedro, há cerca de 2000 anos, era livre para poder escolher pagar o preço ou não, eu e você também somos. Mas Jesus nos incentiva a decidirmos pelo preço a ser pago,
a dedicarmos, a colocarmos nossa vida sobre o altar do serviço a Cristo Jesus, de alcançar pessoas para o reino de Deus. Não se esqueça que quando ele voltar, ele olhará para aqueles que o estão esperando e dirá para um grupo: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, então sobre o muito te colocarei. Entra no reino do seu Senhor. Não existe espaço no reino de Deus para pessoas que não se desgastaram pelo reino. Quando você olha para a parábola do tesouro escondido, o indivíduo que descobriu esse tesouro, ele foi e vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquele terreno, porque ele sabia que havia algo muito mais precioso do que o que ele possuía. O indivíduo que encontrou uma pérola de grande preço, ele também vende tudo que tem para poder ter acesso à pérola. Eu obviamente não estou dizendo aqui que nós temos que pagar um preço pela salvação. Não, a salvação é de graça. Mas uma vez que fomos salvos, somos chamados a dedicar nossa vida como uma oferta de gratidão a Deus, como sacrifícios vivos, compartilhando a mensagem de Cristo Jesus com aqueles que estão à nossa volta. Eu quero orar para que o Senhor Jesus nos ajude a podermos viver essa realidade. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, e obrigado porque nela descobrimos pessoas como Pedro, que decidiram pagar o preço e que testemunharam até o fim. Ajuda-nos a fazermos a mesma coisa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?